Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do podcast Falando Dele. Eu sou o Caio Oliveira, estou aqui do lado da minha queridíssima esposa, no nosso estúdio improvisado aqui na nossa casa. E hoje a gente tem um convidado incrível, de honra. Quem é, Dani? Davi Fantasini! Ou, para alguns, David Fantasini. Ajeite seu fone de ouvido aí que o papo tá bem legal. É isso aí, galera. Então, hoje a gente tem a presença aqui do Davi Fantasini. Eu, particularmente, é uma honra, porque é um cara que eu acompanho, que tem uma amizade já há muitos anos. A gente já passou por bastante coisa junto. Hoje a gente está a alguns quilômetros de distância, mas só Deus sabe o quanto a gente sente falta desse cara aí. E eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, Davi. Valeu, Caião. Oi, Dani. Saudade de vocês. Bom demais estar com vocês nesse tempo, falando, conversando, matando a saudade. Obrigado pelo convite. Vai ser um tempo muito bom, muito gostoso, vai ser divertido. Galera que está escutando a gente, sejam muito bem-vindos. Depois deixa comentário, deixa pergunta que o Caio manda para mim, eu respondo. E vai ser um tempo bem bacana, viu? Sejam bem-vindos todo mundo aí, sintam-se à vontade. Diz uma coisa, muita gente eu já ouvi te chamando de David ao invés de Davi. Isso por acaso te incomoda ou você leva numa boa? Não incomoda não, é que eu não entendi até hoje porque que minha mãe colocou esse temudo no final, que nem ela me chama de David, né? Tá ligado? Coisa de pobre, assim, que é chique, mas não sabe falar. E aí ela sempre me chamou de Davi a vida inteira, então eu cresci sendo chamado de Davi. Então, assim, quando alguém me perguntar qual é o seu nome, eu falo Davi, porque minha mãe sempre me chamou de Davi, né? Depois que eu fui entender que o demudo no final muda a pronúncia, né? Então, se você for pegar literalmente, meu nome é David. Mas ninguém me chama de David, minha mãe não chama, meu pai não chama, então é Davi. Mas não incomoda. Aí você consertou isso com o Davizinho, né? Você tirou o D para não ter problema. O Davizinho a gente não colocou o D para não fazer a mesma bobagem que minha mãe fez. Então, eu ia chamar ele de David. Mas não que me preocupe, assim, que me incomode me chamar de David, nem um pouco. Que realmente eu queria que as pessoas chamassem ele de Davi, né? Então, a gente tirou esse demudo e ele não é Júnior, porque eu sou David Fantasini Lacerda. Ele é Davi Fantasini Ketterer. Ele tem o sobrenome da Paula no final. Ah, então. Chique, hein? Chique. Bom, para quem não sabe, o Davi é um músico, não só um músico, mas um excelente músico. Há pouquinho tempo, né? Ele estuda assim faz alguns aninhos, começou né, Davi? essa semana, né? Eu comecei há 40 anos atrás. Caraca, entregou a idade, hein, Davi? 40 anos atrás eu comecei a estudar música. Nossa. Caraca. Eu comecei com 5 anos de idade no Conservatório Franz Liszt e comecei fazendo musicalização infantil e violão erudito. Então, ali eu fiquei 10 anos estudando. Depois eu descobri o saxofone, me apaixonei pelo sax, fui estudar no Conservatório Dramático de São Paulo, depois eu entrei na Orquestra Filarmônica Ebenezer, fiquei lá por 5 anos, atuando como sax alto, fiz sax barítono, e ali aprendi muita coisa. Depois a gente foi para Renascer, lá na Renascer a gente começou a banda Praise Machine. Sim. Praise Machine eu fiquei de 94 até 98 com essa galera, foi um prazer. Eu nem imaginava ser crente nessa época. Imagina, cara. E aí, foi nesse período, né, de 94 a 98, que a gente conheceu Rinaldinho, vulgo Apóstolo Rina, né, nosso querido apóstolo. Ninguém nem imaginava, né, que a gente ia construir o que construiu hoje. Eu me lembro até hoje, assim, que a ideia já era, né, o Rina veio com o desejo de começar um projeto de evangelismo, né, chamado Bola de Neve Session. Ele acontecia toda sexta-feira à noite, lá na Igreja Renascer de Perdizes, sob o comando do pastor Birajara Crespo, que infelizmente faleceu. Deus o levou, um grande homem de Deus, nos discipulou, nos preparou. E aí eu lembro que da primeira conversa, né, que a gente teve, e eu perguntei para o Rina o que a galera do surf gosta de ouvir. Ele falou reggae. E aí o Praise Machine, que era uma banda formada por diáconos, né, era o Ministério de Louvor da Renascer Perdizes, começou a transicionar de uma banda de louvor, de adoração, para uma banda de reggae. E a gente se tornou aí uma das primeiras, né, que eu conheço, a primeira banda de reggae gospel do Brasil. Você não sabia disso? Foi sim.
Mas teve alguma resistência por parte da igreja? Porque na época a igreja era bem mais conservadora, né? Não, porque assim, já era a Igreja Renascer. Então a Igreja Renascer já vinha vivendo essa cultura, Já né? era descolada, né? Já. Então o Estevão, desde o início da Igreja Renascer, já tinha, né, ele que trouxe essa palavra gospel para o Brasil, né? Então já tinha, quando Praise Machine despontou, já tinha Cats Barneia, já tinha Kadosh, F.O., já tinha Resgate, então já tinha toda essa galera. E eles tocavam toda segunda-feira lá na Lins, né, na sede. Então já era cultura da igreja, já tinha uma galera que curtia. Então o movimento da música gospel já estava acontecendo, né? Então Sim. a gente assim teve espaço, né? A gente é muito grato ao Estevão e à Sônia pelas portas que eles abriram, né? E o intuito sempre foi evangelismo, né? Então Praise Machine viajou o Brasil inteiro evangelizando, ganhando gente para Jesus e falando do amor de Jesus, né? A gente viajou muito. E Praise Machine era uma banda essencialmente assim de evangelismo, né? Por isso que Bola de Neve cresceu tanto, porque era toda sexta-feira à noite, era muita música, muita festa e sempre tinha um testemunho, alguém contava um testemunho de transformação, de conversão, geralmente era um surfista, alguém bem conhecido. Aí o Rina vinha fazer uma palavra de apelo e, cara, a gente chegou a ter 1.500 pessoas ali na igreja de Perdiz, assim, lotada, tinha rampa de skate, tinha touro mecânico. Sexta-feira era muito da hora, Era muito louco, maluco, né? muito da hora. E de uma igreja descolada saiu uma mais descolada ainda, né? O Bola de Neve. E você acha que o pessoal confunde ainda com sorveteria na nossa igreja, Davi? Não, sorveteria não, mas a galera ainda acha que a gente fuma um beck, a gente ainda acha que a gente é uma igreja liberal. Então, assim, muita gente, assim, Que tem barzinho, né? muita gente acha que o Bola de Neve é uma igreja assim, louco eu não posso dizer que a gente não é, a gente é louco. Né? Normal a gente não Em outro é. sentido, né? Mas a gente é crente, né? Para quem tá de fora, acha que é uma igreja de porta larga, né? Mas para quem tá dentro, sabe que a gente às vezes é mais criterioso que algumas igrejas aí que se dizem super criteriosas, É né? verdade. Então, eu costumo dizer que a gente é uma deusa amor, a gente é uma deusa amor disfarçado de moderninho, né? O cara chega e fala, uhul! Depois o cara descobre que aqui o papo é reto. Mas Então, pegando esse gancho aí dessa história que você contou, como que foi essa transição para você? Porque eu, por ser próximo a você, eu sei o quanto você ama música, né? Como que foi uhum. essa transição de músico? Não que você deixe de ser músico, mas essa carreira musical, que até certo ponto você teve que abrir mão, não por completo, mas uma boa parte, para seguir um chamado pastoral. Bom, em 2008, eu estava já com uma proposta para gravar o meu terceiro trabalho com a Graça Music. Eu já tinha lançado o Amigo de Deus Independente, já tinha lançado o Tempo de Restituição pela Line Records e o DVD Tempo de Restituição ao Vivo pela Line Records. Aí, em 2008, eu já estava em negociação com a Graça Music, né, com o Maurício Soares, para assinar com a Graça e ter um contrato para gravar outros trabalhos. E aí, nesse meio tempo, o apóstolo Rina me procurou. A gente tinha acabado de casar, estava voltando, né, para São Paulo, exatamente por causa do contrato com a Line, frequentando a sede. Eu viajava muito, ficava muito pouco na sede, né? Geralmente de quinta a domingo eu estava viajando, a Paula viajava comigo, né? Então a gente pouco estava na igreja. Quando a gente estava em São Paulo, a nossa prioridade era estar aos cultos, né, nos cultos. E aí o apóstolo Rina um dia foi orar conosco e falou, eu vejo um cajado, vocês têm chamado pastoral, se preparem. Uau. Aí depois de um tempo ele nos chamou, falou, tem uma igreja em Sorocaba precisando de pastores, né, eles já estão orando há algum tempo, tal, já procuraram até o Japa aqui, o Jaspion, para ser pastor de lá. Não rolou. Eu tava nesse culto. E aí, piadinha interna, né? Tô ligado. A Dani tava lá, né, reivindicando o pastor, ela e a Keila, né? Nós queremos um pastor para Sorocaba. Perseguindo o Rina nas férias dele, coitado. E aí ele chamou a gente, falou, olha, tem uma igreja precisando. Eu, a princípio, falei, não posso, tenho minha carreira, tenho CD, viajo muito, eu não consigo. E aí ele falou, pensa a hora. E aí eu estava ministrando numa igreja em Osasco, e eu tive um problema nas pregas vocais. Minha voz parou completamente naquele culto. Eu já vinha sentindo um pigarro, vinha sentindo uma dificuldade para cantar. E eu sabia que não era mau uso da voz, porque
Na época eu estava estudando muito, eu estava muito bem assim, preparado vocalmente, então não era um cansaço, era alguma coisa que eu percebi que estava errado. E aí no dia seguinte eu já procurei um profissional, fui num ambulatório especializado em profissionais da voz, da USP, né, do hospital. Ali eles têm tinham, né, na época, não sei como é que está hoje, e aí uma bancada de fono e médicos, cirurgiões especializados, né, otorrinos, me analisaram, e aí o diagnóstico é que eu tinha um cisto nas pregas vocais. Ele inchava quando eu cantava, né? Então o cisto, você imagina, é como se você colocasse o dedo na corda do violão, ela não vibra, né? Então as pregas Uhum. vocais são como duas cordas, né, de violão. Então se você tem uma calosidade, um calo, um inchaço entre elas, elas se encostam e param de vibrar. Então era o que acontecia comigo, né? Eu cantava uma, duas, três, quatro músicas, aí o cisto Inchava. inchava e aí encostava uma corda na outra e não saía mais som. E eu, como tinha agenda, não podia parar, né, de ministrar, tinha compromisso para cumprir com as igrejas. Eu lembro que eu estava fazendo um tratamento com fono, liguei para o apóstolo Rina, contei para ele falou, glória a Deus! Eu falei, meu Deus. Foi a oração dele. O Jonas vai para Nínive. E como que foi o Caramba. tratamento desse cisto, Davi? Então, 8 meses tratando com fono, um monte de exercício, uma bateria de exercícios diários. Eu comecei a sentir uma melhora, assim, já estava mais fácil, eu conseguia até cantar, mas assim, chegava na quarta música, não tinha mais voz, porque o cisto, ele inchava, né? Não tinha como evitar isso. Eu conseguia prolongar o inchaço, mas Uhum. evitar não. Eu lembro que eu chorava muito, né? E acho que os irmãos olhavam e falavam assim, nossa, o cara deve estar na unção. Eu tava nada, eu tava desesperado. Que bênção esse E aí, cantor. meu Deus, né? Presença de Deus. E aí eu lembro que o Espírito Santo dizia para mim, Davi, tu me amas? E aí eu chorando dizia, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E eu passei Nossa. alguns meses assim, e aí cheguei para o apóstolo Rina, falei, tá bom, eu vou pendurar a chuteira, porque assim, eu ia ter que fazer uma cirurgia laser, eu ia tirar um pedaço das minhas pregas vocais. Meu Deus. E Uau. não tinha garantia nenhuma, né, de voltar a cantar, Uhum. a minha voz ia mudar completamente. Eu já tinha aberto mão da minha imagem, né, eu já tinha perdido 80 quilos com uma Uhum. cirurgia bariátrica, então a minha imagem já não era mais a mesma. Né, a minha imagem sempre foi atrelada ao gordinho, tal. E você Depois da sabia disso participação quando do você fez a Fama, cirurgia, ou não? Que de redução do estômago. que quando você fez a cirurgia de redução, você sabia que isso causaria talvez um Eu joguei fora a da minha, sua imagem, né? Da diferença. joguei fora, sabia, foi consciente, eu joguei Uhum. fora a minha imagem. Muita gente não me reconhecia, né? Aí quando eu falava quem eu era, tal, o gordinho do Fama. Aí o cara, meu Deus, você está diferente. Então eu já tinha perdido a imagem, agora eu ia perder a voz, né? Porque a voz ia mudar completamente. Eu Uhum. ia acordar da cirurgia, ficar talvez aí muitos meses ou até ano sem cantar para fazer fisioterapia, voltar, tal. Imagina uma cirurgia nas cordas vocais. Caraca. Aí depois que voltasse, ia voltar com uma voz completamente diferente. Eu ia ser outra pessoa, com outra voz, com outro rosto, com outra imagem, né? Então isso para um cantor que construiu uma carreira é horrível, né? E aí eu falei para o apóstolo Rina, ele orou comigo, falou, cara, é para você abandonar tudo. Deus está te abrindo uma oportunidade para você mudar a sua vida, né? E aí nós decidimos vir para Sorocaba, né? Viemos entregando tudo, abrindo mão de tudo. Fiquei aqui 8 meses procurando casa para morar, fizemos mudança, começou a igreja, eu ainda viajava um pouco, viajava com um missionário, né? Gravei 2 CDs com esse problema nas pregas vocais. O último ainda estava muito difícil, mas depois de algum tempo aqui em Sorocaba, eu fui fazer o último exame para fazer a cirurgia e o médico olhou para mim e falou, cara, o que você tinha mesmo? Porque a gente não está encontrando nada. Ele falou, a gente não entendeu o que aconteceu, acho que o cisto regrediu, alguma coisa assim, mas a gente não está encontrando mais o cisto. Eu não precisei A fazer. ciência tentando achar uma resposta, né? E aí eu não precisei fazer cirurgia, mas aí eu já tinha entendido o que Deus queria de mim, né? E desde então, assim, a carreira realmente foi diminuindo, né? Eu passei alguns anos ainda viajando, tive um contrato de 3 anos com a Graça Music, viajei bastante com o missionário, poxa, foi uma alegria, assim, de um privilégio viajar com ele. Uhum. Mas as viagens foram diminuindo, a igreja foi crescendo,
E aí hoje eu Aí você viajo, tinha uma outra preocupação que você tinha que dosar, né? não dava mais para viajar muito, né? No começo da igreja até dava, mas aí chegou uma hora que a própria gravadora já não renovou o contrato. Eu super entendo, assim, não dá para você ter um contrato com um cantor Uhum. que não pode viajar, né? E aí É. foi parando, parando, parando. Hoje eu viajo 2 vezes por ano, no máximo, né? Falando nisso, você acompanhou a declaração do Leonardo Gonçalves, de tudo que aconteceu com a voz dele? Você chegou a ver isso Ah, daí, não? muito pouco. Eu assisti alguns trechos, né, do depoimento dele. Eu vi que é uma bactéria, né? Algo que ele está lutando. Mas É, pelo que eu vi, na verdade ele teve uma paresia numa das pregas, então não é uma paralisia, ela é porque a paralisia ela corta toda a ligação do cérebro com o nervo, né? entendi. Mas a paresia, ela dificulta a comunicação. Entendi. Então ele não consegue, consegue cantar, mas ele não consegue, a voz dele é completamente outra. Ele tem a técnica, né, que todo mundo conhece. Mas o que me chamou a atenção na declaração dele é que ele usou um termo que você até mesmo usou, que ele sabia que aquele problema não era por mau uso da voz, Sim. né? Porque por isso que ele falou que foi uma bactéria, eu não sei se foi uma infecção que ele teve, e ele nem Uhum. sabe direito de como foi. Mas eu perguntei isso porque eu sei que você até conhece ele, não sei se chegou a falar com ele sobre isso, não tem tanto contato, eu acho, né? Não, como eu tô fora assim do mercado e acho que ele também deve ter diminuído bastante viagens, né, e apresentações, a gente se viu muito pouco assim nos últimos anos, né? Realmente muito pouco mesmo. Eu na verdade nem sabia disso, né? Fiquei sabendo algumas semanas atrás, por acaso, Na assim. verdade foi uma surpresa, porque pelo que ele fala, começou em 2018, se não me engano, 17 ou Ah, 18. então é bem recente. Então então é recente, mas ele gravou várias coisas com o problema que foi se agravando Uhum. e chegou um momento que ele resolveu compartilhar, né? E foi bem legal, foi bem interessante. É porque as pessoas cobram, né? Tem essa pressão de manter a qualidade, né? Então, eu estou gravando agora uma collab com alguns amigos, um guitarrista de Curitiba, e, cara, é uma música do Stryper, até mostrei um pedacinho para vocês, né? Essa música eu acabei de Sim, mostrar. animal. E é uma música muito difícil de fazer, né? E assim, gravar o tom que ela tá, fizemos no tom original. Então ela tem um finalzinho muito difícil, foi muito difícil de fazer. Tem Uhum. uma partezinhazinha, uma nota ali no meio que eu não consegui fazer. E assim, a gente tem que desencanar também, né? Não dá pra gente viver pela expectativa dos outros, né? Então, tipo, não Exatamente. dá, nem a voz, nem sempre dá para cantar lá em cima, nem todos os dias eu vou conseguir cantar super agudos. Tem dia que a voz está cansada, tem dia que você não dormiu direito. Então, o cantor, o profissional da voz, ele tem que entender isso. Ele tem que entender os tons que ficam confortáveis para ele. Então, na hora de escolher a música, ele tem que escolher uma música que vai ficar confortável, né? Por exemplo, uma música que eu Uhum. gravei, Poder da Fé. Essa fé que faz o fraco vencer. Cara, essa música é muito difícil de cantar. E toda vez que eu vou numa igreja, chega no final, o pessoal quer ouvir aquele final, O né? agudo, né? E aquele final é extremamente difícil, né? No estúdio eu levei 1h30 para fazer só aquele pedaço. Que ele me faz alcançar, alcançar, alcançar. Vai aquecendo, vai fazendo. Agora, você está numa apresentação, você não tem como aquecer e fazer. Você vai aquecendo durante e tal, deixa ela para o meio da apresentação, né? Para que você esteja com a voz aquecida, mas não cansada demais. Então tem toda uma estratégia, né? Então, para você cantar uma Uhum. música difícil como essa. Agora, teve uma época da minha vida, essa é a época que eu tive o problema nas pregas vocais, eu tive que baixar o tom dessa música. Então não teve o que fazer. Ah, Eu tive que baixar o tom. Então chegava essa música, a banda já sabia. A gente cantava ela um tom abaixo, entendeu? Então, né, somente Deus tem a fórmula. Ela tem uma modulação, ela sobe de tom no final. tem. Então, quando eu estava com esse problema nas pregas vocais, não dava para subir de tom. Galera, vamos ficar nesse tom mesmo, não sobe. Então, não tinha mais a modulação. Então, a É gente um feeling que você precisa ter, né?
Precisa, porque não dá também para você sair arrebentando a sua voz em todas as apresentações. Você vê o Thales Roberto, poxa, um ótimo cantor, um grande performance, um cara que domina o palco. Tem uma voz, tinha, né? Muito boa. Mas o que aconteceu? Ele começou a querer atuar em tessituras que não eram confortáveis para ele. Começou a querer fazer super agudos, né? Aqueles harmônicos, né? Que são muito difíceis para uma mulher fazer, para um homem, muito mais ainda. Então, cara, você exagerou. Só que assim, você exagerar uma vez, uma música, tudo bem. Agora, você exagerar um show inteiro de 2 horas, 5 vezes por semana, acontece o que aconteceu com ele. Acabou com a voz. Você vê muita dupla sertaneja aí, que o cara tá no final de carreira, sem voz, não canta mais, entendeu? Isso acontece. Por quê? Porque o cara quis fazer uma coisa que não dá para sustentar. Então a gente tem que fazer uma coisa sustentável. Esse é um cantor sábio, inteligente, né? Que não vai acabar com a voz dele antes da carreira terminar. Né? A gente tem que tentar manter a carreira, né? Falando do profissional da voz. Quem canta na igreja também, a gente tem que ter uma coisa sustentável, né? Então não dá para você se arrebentar na primeira música do culto e aí não ter mais voz pro resto do culto, terminar o culto com a voz acabada. Não dá. A gente tem que planejar, né, o momento que vai usar a voz. Então não dá para você usar o máximo da sua voz na primeira música. Porque vai chegar na última música, cara, você não tem mais voz. Então você tem que... É como um atleta, né? É como se fosse um atleta. Você tem que manter... Um maratonista, o maratonista, pode ver, ele tem uma velocidade, ele tem uma explosão, ele guarda para o final. Um corredor de distâncias curtas, ele não guarda nada, ele tem que explodir e gastar tudo numa distância curta. Então você tem que saber, né? É isso aí. Bom, a nossa conversa ela foi pro lado da música, inevitavelmente, né? Não tem como fugir, mas para a gente meio que tentar encerrar esse assunto, eu queria te fazer uma pergunta, mas eu não quero que você fique em cima do muro. Certo. Quem que você acha que hoje é o melhor cantor do Brasil? Do Brasil? Cara, eu não escuto muita gente falando. do Brasil. O Mauro Henrique, né, que é do Oficina. Mauro Henrique. Baita Ele do saiu cantor. agora, né? Saiu, né? Tá fazendo um trabalho solo. Um baita de um cantor. Deixa eu ver. Jane Mascarenhas. Uma cantora incrível. Tá assim. Não conheço. Jane Mascarenhas é incrível, canta há muitos anos e tá com a voz em perfeito estado, entendeu? Ela é formada em fonoaudiologia, então é uma cantora assim incrível. A voz da Jane é incrível. Deixa eu ver quem mais. No Brasil, cara. Se quiser passar internacional, manda ver. Cara, você tem. Poxa, o Stryper. Stryper é animal. Você tem. O próprio Michael W. Smith é um cara que não tem uma super voz, mas sabe usar muito bem a voz que tem. Você entendeu? Tecnicamente é Sim. perfeito. Você tem Fred Hammond, que tem uma voz maravilhosa. Donnie McClurkin, que tem uma voz rouca, mas sabe usar super bem. Você tem o Oli Borucci, né, que sabe a tessitura, sabe aonde cantar, que estilo cantar. Esse cara eu não conhecia, foi você que me apresentou ele. Um cara que eu amo demais, assim, escutar é o Brian McKnight também. O cara que sabe usar a voz dele, ele vai para notas... ele vai para notas muito agudas. Tem um show dele, acho que é Uma Noite com o Brian McKnight, e assim, gravado ao vivo, em Los Angeles. Meu, é demais, assim, o timbre da voz dele, do começo ao fim, é o mesmo timbre. Por quê? O cara usa recursos que não vão desgastar a voz dele, entendeu? Então, assim, ele não fica queimando o cartucho o tempo todo. O Brian é um cara fantástico. Tem mais gente aqui, é assim, pegar assim de susto, mas esses caras assim, Donnie McClurkin, Fred Hammond, Brian McKnight, Oli Borucci, Michael Jackson, que voz! O cara teve uma vida com uma voz incrível, né? O cara de criança cantava muito e de adulto cantando muito. Então, e um artista completo, né? Compositor, dançarino, performance. Mas, cara, tem muita gente boa, assim. No Brasil tem o Mauro Henrique, tem o Eli Soares, também o cara que canta muito, né? Poxa, tem muita gente boa, Jane Mascarenhas. Que no exterior, no exterior o que você acha que acontece isso? Será que eles são melhores preparados? Ou eles têm mais... Sim. Tem 3 coisas assim básicas que eu acho que é isso. Primeiro, eles estudam.
Então, todo cantor estuda, faz faculdade de música, estuda. O cara sabe que é isso que ele vai fazer, então ele vai estudar, ele se prepara. Outra coisa é que eles têm uma cultura já que a gente não tem. Então, eles têm um conhecimento acumulado de muitos anos que o brasileiro ainda não tem, né? E outra coisa, o inglês, a fonética do inglês ajuda muito. O português é muito mais difícil de colocar na máscara, né, de ressonância do que o inglês, por causa da formação, da sonoridade da língua. Né? Então, cantar em inglês é muito mais fácil do que cantar em português, porque o português as vogais são mais abertas. Então, o A, quem estuda técnica vocal, o I e o U é muito mais fácil você fazer agudo. O mais difícil é o A, né? O é mais fácil. E o inglês você não tem A, você tem I, é tudo fechado, né? Então isso é porque a voz da gente funciona por registros, né? Então o registro dessas vocais fechadas é muito mais fácil de você administrar do que vogais abertas. E o português tem muita vogal aberta, né? Então cantar em inglês é muito mais fácil, muito mais fácil. I remember you said sometimes you left you low, but sometimes it cost you instead. Sometimes it left you low, but sometimes it cost instead. Davi, eu queria te fazer uma pergunta, mudando um pouquinho de assunto, a gente já destrinchou aí o assunto música, mas você de um período, teve um período chave na sua vida que você mudou a sua alimentação, e você mudou o seu estilo de vida para um estilo de vida mais saudável, né? De atividade física que isso não tinha na sua vida, né? A gente conhece desde 2008 ali, você é um cara que não se preocupava com isso, né? E nem um pouco. O que aconteceu? Foi saúde mesmo? Foi uma fuga de alguma coisa? Como que foi essa girada de chave? Muita coisa que acontece de mudança na minha vida tem um nome, Marcelo Bigardi. Já falei isso para ele. Cara, é impressionante. Ele fala as coisas pra gente, pelo menos para mim, já falei isso para ele. Cara, você fala uma frase e essa frase fica ecoando na minha cabeça por dias. Né? Então eu tenho muito cuidado assim para escutar as coisas que ele fala, porque cuidado não, na verdade eu gosto muito de escutar o que ele fala. E ele falou sobre como ele vai envelhecer, sabe? Ele falou assim: eu tenho uma imagem, uma figura de como eu vou ser como velho. Eu me vejo sentado numa moto, musculoso, dirigindo uma Harley na estrada, é assim que eu me vejo na velhice, entendeu? Então aí eu comecei a pensar sobre isso, como eu me vejo na velhice. E aí isso começou a fazer sentido para mim. E aí eu falei, eu preciso mudar. Aí eu fiz uma cirurgia, né? Perdi 80 quilos. Então eu tenho muita pele, sobrou muita pele, né? Então fiquei muito flácido. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu comecei a engordar de novo. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para não engordar, porque eu não quero ficar daquele jeito. E aí eu pesquisei e descobri que a única coisa que faz manutenção do peso e que faz você perder gordura é a musculação. Aeróbico não faz. O CrossFit, eu vou dizer que faz porque ele é musculação com alta intensidade. Mas é musculação. Não tem como. O CrossFit é musculação. Então, eu comecei a me dedicar e quem me ajudou nesse começo foi o nosso querido Ricardo Tesouro, um grande personal, que ia comigo todos os dias na academia por 8 meses. Até que eu peguei o jeito e aí segui em frente. Muita gente me ajudou, né? O Rafa, Fernando Nena. Agora estou seguindo o treino do Marcão Godzilla. Dá uma pesquisada aí nesse monstro. Eu não vou pesquisar não, vai que eu viro Godzilla. Vai que funciona mesmo. Marcão Godzilla é outro monstro, assim. E aí tô treinando eu e Daniel Barba, do NV. Por isso que ele estava aqui comigo agora. Gente boa. Mas acho que ele não tá treinando muito bem ainda, né, Davi? Ele perdeu a pancinha dele? Ó, tem 3 semanas que ele tá treinando, entendeu? Já faz muito tempo que ele começou. E aí estamos fazendo o treino. Lucas Badaró fez um treino do Marcão comigo e sumiu, nunca mais voltou. Deu a desculpa que nasceu neném, né? Ele tá ouvindo agora. Ele tá ouvindo. É isso aí. Então, assim, tô fazendo. Realmente. E aí, assim, você faz atividade física, aí você tem um objetivo, que é ganho de massa magra, ganho de musculatura. Aí você precisa adaptar a sua alimentação para isso.
né? Então, eu passei a ter uma alimentação voltada para o ganho de massa, porque eu descobri que quanto mais massa muscular você tem no corpo, menos gordura você tem no corpo. E aí eu descobri que o que faz o seu corpo ter força para levantar, para andar, não são os ossos, é o músculo. Por Uhum. isso que quando as pessoas envelhecem, elas perdem a mobilidade, elas perdem a força para andar, elas têm muitas dores nas costas, dores nas pernas. O problema não são os ossos, o problema é músculo. Se você tiver uma musculatura forte na velhice, você vai ter menos dores, você vai ser mais forte, porque o que faz levantar você de uma cadeira, da cama, não é o osso, é o músculo. É ele que te dá força. Então, eu estou me preparando, é o Marcelo Bigardi, né? Eu estou me preparando para ter uma velhice saudável. Eu quero ser um velhinho irado, Você podia ajudar a gente a entrar em contato com ele para ele participar aqui do nosso podcast, né? Imagina? né? Precisamos de uma Com ponte. certeza. É. Falo sim, falo com ele, falo com o Fabinho, falo com uma galera aí. Vocês estão ligados. E ele vai É, fazer com o maior exatamente. prazer. Ele conhece vocês. Toda vez que eu encontrava Marcelo Bigardi, ele falava assim, e aquele casal, João Júlio e Diácono? Eu falava, calma, eles ainda não estão prontos. Na Ô, verdade, louco! Como que chama mesmo? A Dani e o Caio? Falei, isso mesmo. Ele lembrava de vocês porque a Dani tem um irmão que morava lá em Curitiba. Né? Então ele, toda vez que me encontrava, larga a mão de ser mole, unge logo esse casal Diácono. Eu já dei um eles ainda passo não tão avanço prontos. já, né, nesse relacionamento com ele. Eu já tenho o WhatsApp dele, Davi. já. Olha que evolução. Uau! Não, mas ninguém Se ele sabe. vai me responder, é outros 500, né? Ninguém sabe disso, mas em 2012 a gente realmente não era diácono e a gente estava no Costão de Santinho, na barca de Floripa, e a gente encontrou ele, parou ele para conversar, e ele perguntou, e aí, como que são as coisas? Já são diáconos? Já falei, não, ainda não. Aí ele falou uma coisa que não fez sentido na hora e hoje faz todo sentido. Ele falou assim, vocês estão estudando inglês? E a gente falou, não. Ele falou Do assim, nada, né? do A nada. pessoa pergunta isso. Aí ele falou assim, então estudem inglês, porque acho que Deus tem um chamado para vocês nessa área. Deus vai usar vocês através Sério? disso. Eu não sabia disso. Olha só. Então, o pastor Bigardi, muita gente fala mal dele, porque ele fala muito sobre liderança, né, sobre gestão de emoções. Então, as pessoas acham que o pastor Marcelo Bigardi é um homem voltado a coisas humanistas, que tudo que ele fala e todo o conhecimento dele vem de estudo humano. Muito pelo contrário. O pastor Marcelo Bigardi é um homem que acorda todos os dias, das 4 às 6 para orar. Então é um homem que o que mudou a vida dele, ele mesmo fala isso, são 2 livros, Andando o Tanque Vazio, do N. Cordeiro, que fala sobre gestão da vida, gestão do tempo e prioridades, e outro livro que mudou a vida dele é Andando no Poder, Andando no Espírito, que é do David Robertson, que é o livro que ele indica para todo mundo, que fala sobre oração em línguas. Então, por que o Marcelo Bigardi é quem é? Porque ele ora em línguas por muito tempo, todos os dias. E o que acontece com quem ora em línguas? Revelação. Então, ele é um homem que anda debaixo de revelação. Tudo que ele tem, tudo que ele sabe é baseado em revelação. Ele é quem é porque ele ouve a Deus. Ele não é quem é porque ele estuda sobre liderança. Ele estuda liderança porque ele ouviu isso de Deus, né? Sim. Por exemplo, o Bigardi é um cara que já faz 1 ano ou 2 que vem falando para mim, você precisa voltar para o cenário musical. Você precisa voltar para o cenário musical. O cenário musical está precisando de você. E eu falando, imagina, que é isso, nada a ver. E ele falando. E aí, assim, eu pensando sobre isso, né? Aí começa a aparecer uma collab para fazer, uma participação aqui para fazer. Aí, poxa, eu falei, cara, vou cantar, gravar CD, eu não vou voltar a fazer isso. Mas aí, por exemplo, eu gravei um single, né? Tô preparando já um single com um batera lá do Canadá, com baixista daqui, um tecladista de Guarulhos e tal. E aí montei um sisteminha para mim, comprei uma placa, comprei um microfone, comprei um Mac. Então estou produzindo. Para pagar o meu Mac, eu estou produzindo alguns cantores. Então voltei a produzir. Então aonde que legal, eu vou? Cara. Então estou produzindo uma cantora, a Marta, né? Tô produzindo, já estamos com uma música praticamente pronta, vamos fazer mais 2. Então eu estou produzindo alguns cantores. Inclusive, se você está nos assistindo e você quiser gravar uma música, né? Tem um sonho de cantar, né? Gravar um single, me procura nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e tal. Sim. E Davi aí, com D mudou. É isso aí. Né? E aí, porque assim, hoje em dia tá muito mais fácil e mais barato, né? Na época que eu gravei o Amigo de Deus, eu gravei em linha ADAT. Acho que vocês sabem o que é uma fita de ADAT? Não faço ideia. Não. A fita de ADAT, imagina, sabe aquelas fitas de videocassete antigas? Sim. Fita de videocassete. Né? Aquelas Panasonic G21. Então,
As fitas de ADAT, elas eram iguaizinhas uma fita de videocassete. O aparelho era tudo muito igual. Só que ela gravava multipista. Cada fita de ADAT gravava 8 canais. Então, para você ter uma ideia, eu tinha 32 fitas de ADAT para gravar um CD, entendeu? Meu Deus. Então, eu carregava essas 32 fitas. Era muito caro, né? Hoje em dia, Que ano que foi é muito isso? mais fácil. 2000 não. 99, quando eu comecei a gravar Amigo de Deus, terminei ele em 2001. Eu levei 3 anos para gravar esse CD. Uau! E aí, hoje em dia está muito mais fácil. Hoje em dia você compra uma placa de captura, um bom computador, um bom microfone, você pluga a tua guitarra. Hoje em dia tem a Rig. A Rig você grava uma boa guitarra no celular, sabe? Então tem muitos simuladores. Hoje é muito mais acessível, né? Um produtor com Logic Audio faz tudo. Então hoje está mais barato gravar, tá fácil, porque você pode estar do outro lado do mundo. Eu e a Marta, a gente assim não se encontrou nenhuma vez presencial. Eu mando no WhatsApp, ela devolve no WhatsApp, aí eu faço uma batera, mando no WhatsApp, sabe? Aí eu coloco um contrabaixo. Tudo pelo WhatsApp. Ela não veio no estúdio nenhuma vez. Vocês não se conhecem pessoalmente? A gente se conhece. Só não se encontraram para trabalhar. Não, para o trabalho não, é tudo pelo WhatsApp, tudo. Então, preciso sentar com o cantor para tirar o tom de uma música. Poxa, a gente faz um vídeo que a gente está fazendo agora. Entendeu? Sim. Em épocas de coronavírus. Então, eu ia pegar esse gancho agora, pegando essa, né? Porque teve o boom das lives, né? Com essa pandemia. Sim. Não só os músicos, mas agora falando da igreja. A igreja, praticamente 100% das igrejas tiveram que aderir essa live no Instagram, no YouTube e tudo. Sim. A minha pergunta é, você acha até que ponto isso pode ser maléfico depois que tudo isso acabar e as pessoas ficarem dependentes? Preguiçosas. Preguiçosas. Não vou no culto, vai passar ao vivo mesmo e tal. Você acha que isso pode acontecer? Já está acontecendo. Já tem gente que não vem ao culto. Nós estamos aqui com 50% já da capacidade, né? Rolando o culto ao vivo. E assim, tem muita gente que nem aparece mesmo, assim, nem tá afim de vir, sabe? Nem tá pensando em vir. Alguns não podem vir por conta da saúde, tudo bem. Alguns realmente são grupo de risco, não podem sair de casa. Mas, por exemplo, alguns são grupo de risco para vir à igreja, mas estão trabalhando. Então, poxa, você para vir à igreja, você é grupo de risco. Para trabalhar, você enfrenta o corona de peito aberto, né? Então, assim, são tempos em que a gente está descobrindo quem é e quem não é. Né? Quem realmente estava sentindo falta dos cultos está vindo, né? Quem não estava sentindo tanta falta assim vai ficar mais um pouco. E tem uns que talvez estão pensando em nem voltar, né? E aí você fala assim, então para de transmitir. Tem gente que não pode vir realmente. Tem gente que está doente em casa, não pode vir. Então eu não posso simplesmente parar. E outra, a gente teve que fazer um investimento caríssimo, né? Equipamento aqui no Brasil é muito caro. Então a gente comprou uma placa aqui de transmissão de vídeo que eu fui olhar ela no site, descobri ela pelo site oficial da Blackmagic, que é uma marca incrível. Poxa, ela custa $600. Só que aqui no Brasil ela está sendo vendida hoje a R$9 mil. Meu Deus. Nossa. Caraca. Mas você tem que fazer um investimento desse para, quando terminar a pandemia, parar de transmitir? Não, né? Você vai continuar usando. E assim, quanta gente também não está sendo alcançada pela palavra de Deus por causa das transmissões, né? Sim. Exatamente. Então, assim, é difícil, né? Muito difícil. Eu tive que fazer decisões aqui que, assim, são extremamente difíceis, né? A gente ainda está vivendo isso, mas agora passamos aquele período tão intenso, né? Então, a gente viveu um período muito intenso aqui, em que eu tive que dar o 100% todo de mim, né? Eu preguei todos os cultos, eu estava aqui presente em todos os momentos, eu tive que tomar todas as decisões. Foi um momento desgastante demais, assim, né? Então, com certeza, se você tinha pastores com depressão e burnout até agora, depois da pandemia, muitos pastores estão, assim, só a capa da gaita, né? Porque emocionalmente foi extremamente desgastante, né? Então, financeiramente, a igreja se manteve, graças a Deus. Então, assim, a gente viveu também um tempo maravilhoso, assim, de milagres. Hoje tem que fazer inscrição, né? Como que você controla os 50%?
A gente usa um site chamado Simpla, que é uma plataforma de eventos, que quando o evento é gratuito, o Simpla não cobra nada. Então, você coloca Que ali legal. a inscrição gratuita, ali você coloca o limite de inscrições, ali você já coloca ali um questionário. Quando a pessoa entra para fazer a inscrição, ela já tem que preencher um questionário, dizendo que ela não tem nenhuma das enfermidades, nenhum dos sintomas. Uhum. Ela faz uma assinatura digital, se comprometendo com aquelas informações. Então é fantástico. A pessoa chega aqui na igreja, a galera está com o celular na mão e já faz o check-in eletrônico, né? Então, com o celular na mão, já tem a lista de quem fez no Simpla, e aí o pessoal vai só dando o check-in e pronto. Nossa, Tá, que tá tempo a gente está É vivendo, né? impressionante o quanto todo mundo, tudo que é online, ganhou muito dinheiro, né, na época da pandemia, Sim, ainda estamos, né, na época da pandemia, continuam ganhando, e isso me faz lembrar o que nós discutimos alguns dias atrás, eu e Caio aqui, sobre e se um dia acontecer uma pane cibernética, Davi? Alguma Então, coisa, já alguém tem. derrubar a internet. Sim, O que você claro, acha? vai acontecer. Se preparem, vai acontecer. Sabe por quê? Né, a gente já ouviu Hoje em falar dia, isso mesmo. sim, já tem alguns anos, já tem 10 anos que estão se falando nisso. Por quê? Porque hoje em dia tudo está na nuvem. Então, suas fotos, seus documentos, as informações das empresas. Então, está tudo migrando para a nuvem. Então, vai estar tudo na mão do cara que é dono desses mainframes gigantes. Está na mão Uhum. dele. Né? E tudo acessado pela internet. Então, hoje a gente sabe que uma das maiores controladoras de acesso à internet 5G é a China, Sim. né? E hoje ela é a maior acionista das empresas de energia do Brasil, ela é a maior acionista de canais de comunicação. Então a China está comprando os países, né? Então realmente assim, ou ela vai usar isso como moeda de troca, né? Ó, eu tenho toda a internet na minha mão, vocês monitoramento, tudo, eles vão controlar tudo por causa disso, né? Ou então alguns historiadores especialistas já vêm falando sobre isso, né? Sobre um blackout cultural e na humanidade, assim, de que em algum momento vai dar uma pane nessa nuvem e nós vamos ficar sem nada, assim, vamos perder tudo, nós vamos perder anos e anos de história da humanidade que vão se apagar na nuvem. Na verdade, esse assunto entrou aqui em casa porque eu vi um vídeo do pastor Daniel Lopes e ele fala que o Fórum Econômico Mundial, há um tempo atrás, alertou por uma possível crise sanitária, que é o que a gente está vivendo com a pandemia, e logo depois eles alertaram por uma crise cibernética também, mas que seria algo relacionado a vírus também, só que cibernético, que poderia ser acessado não, ele poderia ser ele iria transmitido, não, ele seria transmitido talvez por alguns aplicativos que todo mundo usa, né? E ele até abre um parênteses que ele fala que, por exemplo, dois aplicativos que mais cresceram, dois dos mais que cresceram nessa pandemia foi o Zoom e o TikTok, e os dois têm origem chinesa. Então, algumas coisas se encaixam. E ele falou que estudos... sabia que o TikTok não era de Deus. Não, o TikTok não é de Deus. Não. Estudos dizem que uma crise cibernética desse nível pode ser até 3 vezes pior do que essa crise que a gente está vivendo de pandemia, entendeu? Que é algo absurdo, né? E que eu acredito que não vai ser a última. Essa pandemia não vai ser a última, né? Agora eles testaram e eles viram que deu certo. O medo de morrer por uma doença, né, fez com que todo mundo entrasse dentro de casa e algumas pessoas, assim, são capazes... Um rapaz aqui no Brasil ficou dias trancado em casa, ficou super neurótico com isso, saiu com uma faca na rua e quando encontrou um grupo de pessoas com medo de ser contaminado, ele esfaqueou as pessoas. Meu Deus! Então, assim, isso é um caso, né? As pessoas muita gente está enlouquecida com tudo isso, né? Então, tem muita gente, assim, perdendo a sanidade mental por causa disso. Tem muita gente... bom, já veja pelo caso do papel higiênico acabando nos mercados. Lembra disso aí? Entendeu? Então, isso é uma insanidade. Você comprar papel higiênico para um ano, assim, sabe? Sem pensar no outro. Entendeu? Ninguém pensou em ninguém, cada um comprou para si. Então, a gente deu para ver o quanto a humanidade é egoísta, né? Então, as pessoas revelaram quem elas são. E os caras, né, aqui no Brasil, pelo menos, foi uma oportunidade fantástica de políticos roubarem muito, né? Nossa. Então, tem respirador que foram comprado
10 vezes o preço normal e que não vão chegar só em dezembro, sabe? Uhum. Então, muita gente usou a pandemia para roubar muito dinheiro. O governo federal paga por cada pessoa confirmada com Covid para os estados e para os municípios. Uhum. Então, é uma máquina de dinheiro, né, ilícito e corrupto, mas também é uma máquina de controle. Então, as pessoas estão sendo controladas. E outra, foi uma maneira incrível de calar a igreja. A igreja está amordaçada, né? Uhum. A igreja está quieta, É né? mesmo. A igreja está acuada, a igreja teve que recuar, teve que fechar as portas, né? Então, foi uma maneira incrível de controlar todas as coisas, né? Então, nós estamos indo para esse caminho. Eu acho que essa pandemia foi só um teste mesmo. Virão outras piores. Já estão se falando, né, numa gripe suína pior, Ouvi vindo da China, falar, pior do que o Covid. Então, vai vir mesmo. O que mais me impressiona é que a vida ficou uma banalidade assim que não tinha antes, né? Porque é lógico, a gente entende que se você pegar número de mortes comparado com população, a porcentagem é mínima. Só que, contrapartida, se você pegar o número de mortes no Brasil por dia, que está em torno de, no platô que eles chamam, em torno de 1.000, seria mais de 3 acidentes aéreos por dia. Uau. Sim, mas você já parou para pesquisar quantas pessoas morreram no ano passado, no mesmo período? Pois então, tipo, é que agora tá mais Então, evidente, né? os números não são Não são tão diferentes. diferentes, Não, na Independente verdade, do motivo, né, da morte, né? sim, alguns meses tiveram mortes até maiores no ano passado, número de mortes maiores. Teve mês, se não me engano, no mês de julho de 2020, teve menos morte do que no ano passado. Então, assim, Então, mas esse sempre número de morreu mortes gente. é só por causa do vírus. Se você somar com as mortes, os outros tipos de Mas mortes, será que caíram o não número bate? das outras mortes. Ah, Então, isso é Ninguém caíram o verdade. número sai, de mortes. vai morrer, não vai morrer atropelado. Não vai Né, cair na calçada ali, ó. Vai estar lá dentro de isso. casa. Tem menos acidente, É. entendeu? Agora, tem gente morrendo de infarto e sendo na autópsia colocado o Covid. Tem isso Que a gente também, Isso né? tem caso, realmente é uma coisa assim que. tem gente indo para o hospital com pneumonia e morrendo de Covid. Uhum. Né? Pois é, gente. Então, não é que as pessoas São. estão morrendo do Covid, elas estão morrendo de outras coisas. É. Né? Então, como tudo hoje é Covid, então põe na conta do Covid. Mais Entendeu? fácil, Então, né? só que o Brasil é um dos maiores países no mundo em casos de recuperação. Exatamente. E Entendeu? outra, Davi, a gente tem que Assim, levar em consideração também o tamanho dos países, né? Brasil é sim. enorme, vai comparar Brasil Eu vi num com programa de rádio aqui, o comparando Reino com a Unido, né? Suécia. Aí Então, falaram assim, Suécia, amigo, Não, Suécia só na Praça da Sé ali, você você põe a consegue a no população da país população da Suécia. inteiro. Suécia. Não, assim, o Brasil, em proporção de mortes, está em 19º, 18º lugar. É assim, é lá embaixo. Nós não somos, em proporção, nós não somos o país que está em primeiro lugar. Muito longe disso. Ao contrário, em proporção, nós somos o país que mais tem recuperação no mundo. É que, infelizmente, a Então, gente está numa fase, principalmente no Brasil, que tudo se politiza, né? Até um isso, por remédio é exemplo, politizado. politizado. Você tem assim, fecharam todas as academias. E agora eles descobriram que a atividade física ajuda no combate ao coronavírus. Nossa, Então que eles informação descobriram, super nova, entendeu? né? É que, na Então, verdade, mas eles só descobriram isso agora. eu vou dar uma opinião, assim, pessoal, posso estar falando besteira, mas, por um lado, eu até, é um pouco compreensivo, porque é algo tão novo que ninguém sabe o que fazer. A OMS fala um dia que não pode usar, lembra no começo? Que não precisa usar máscara. Sim, Você usa máscara só se sim. você se tiver os sintomas. E agora, se você sair sem máscara, você é preso praticamente em alguns lugares. Então, Então, muita gente não sabe o que fazer, essa que é a verdade. Então, a gente espera de uma resposta de alguns governantes que eles estão mais perdidos que nós, muitos deles, né? Enfim, É, mas vamos mudar um pouquinho a mas tem que ter atmosfera, o né? bom Porque senso, né? a gente vamos lá. Enfim. a gente já Chega, tá partindo, chega de pandemia, já deu. a gente já tá partindo pra reta final aqui. Eu não queria também É terminar isso nesse aí. clima. Down. O clima é bom, sabe por quê, Caio? Hum. Acontece que a igreja está sendo preparada pelo noivo para se encontrar com ele. E isso Aleluia, isso era aí. necessário. É. A galera aqui em Sorocaba estava preparada para isso. Deus já vem falando com a gente há mais de um ano sobre esse momento de transição, né? Deus falou conosco.
3 festas: Páscoa, Pentecostes e Cabanas. Páscoa já aconteceu, Pentecostes já aconteceu, Cabanas iria acontecer. Páscoa é a festa do Cordeiro, é a festa do Filho, é a festa da justificação, onde nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. E a Páscoa é a festa que muda o nosso espírito. O destino eterno do nosso espírito é transformado na Páscoa. Pentecostes é a festa do Espírito Santo, é a festa da santificação, porque nós somos santificados pelo Espírito Santo. É Ele quem nos santifica. Por quê? Porque Pentecostes atua na alma do ser humano. O Espírito Santo atua na alma do ser humano, no comportamento dele. É o Espírito Santo que nos conforta, que nos consola, que nos corrige, que nos exorta. É o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Então, o Espírito Santo lida na alma do ser humano, né? Então, o Pentecostes muda a nossa alma. Cabanas é a terceira e última festa que ainda não aconteceu. Cabanas é a glória do Pai habitando com a noiva. Cabanas é a festa do Pai. O próprio Deus vai estar sobre a igreja na festa de Cabanas. E o que acontece é que Cabanas, a glória de Deus, ela não atua nem no espírito, nem na alma. Mas quando Moisés subiu o monte, ele ficava com Deus, o que mudava em Moisés era o corpo dele, né? Então, quando a pessoa tocava na Arca da Aliança, que era a própria manifestação da festa das Cabanas, o que morria era o corpo físico da pessoa. Então, em Cabanas, a glória de Deus estará sobre a igreja para mudar o corpo do homem. Por isso que Paulo diz que nesses dias, na festa das Cabanas, nós teremos um corpo glorificado. Meu Deus. Por isso que Paulo diz que nós seremos mudados de glória em glória. Tem uma versão que diz que nós seremos transformados de uma glória cada vez maior. Por quê? Porque o ser humano ainda não tem a capacidade de absorver toda a glória de Deus, que é o que vai acontecer no final de Cabanas. Então, o que Deus está fazendo? Deus está começando a derramar já pequenas porções da sua glória, por isso que vai começar a aumentar exponencialmente o número de curas físicas, porque a glória de Deus mexe no corpo, na genética do homem. Então, vai ser um período em que a igreja vai experimentar verdadeiramente a glória de Deus cada vez maior e os milagres no corpo do homem vão começar a acontecer cada vez mais. Então vai ser uma igreja que vai operar muitos milagres, ressurreição. Então isso já está acontecendo. Cabanas acontece agora, em outubro. 8, 9, 10 e 11 de outubro nós vamos ter a festa das Cabanas aqui em Sorocaba. Deus já estava preparando a gente para isso. Nós vamos ter uma escola com o profeta Davi Rebolo todos os dias. Ele vai estar com a gente todos os dias ensinando sobre isso. Você sabia que a gente estava preparando para ir nesses Vocês dias, deveriam sabia? vir. Venham, Então, a gente estava preparando, mas a gente teve alguns imprevistos aqui no trabalho, que tivemos algumas mudanças, então não consegui tirar férias nesse período, infelizmente. Só se rolar um milagre do Senhor aí. Vamos orar. Mas a gente Oremos. estava pesquisando e tudo, mas mais tardar, fevereiro a gente Deus tá nos aí. preparou para esse tempo, sabe por quê? Porque assim, Deus já vinha falando conosco já sobre as festas. E o que acontece é que Moisés celebrou Páscoa, quando saiu do Egito, Moisés celebrou Pentecostes no Monte Sinai, mas Moisés não celebrou Cabanas. Quem celebrou Cabanas foi Josué. Então nós estamos num tempo de transição. Deus está transicionando de uma mente de Moisés, que era uma mente pacata, para uma mente de Josué, que é uma mente de guerra. Então a igreja precisa transicionar. A igreja que não entender a mente de Josué, a geração de Josué, vai morrer no deserto. Vai ser esmagada pelo anticristo. A igreja precisa transicionar a maneira de pensar. Ela precisa se tornar uma igreja de guerra, de conquista. O que Josué fez? Conquistou 7 nações. Por isso ele deu 7 voltas ao redor de Jericó. Cada nação representava uma esfera de influência da sociedade. Nós, como igreja, vamos ter que transicionar, deixar de ser uma igreja mais Moisés, pacata, esperando Deus fazer alguma coisa por nós. Nós vamos ter que nos tornar uma igreja onde nós vamos entrar na terra, nós vamos brigar pela terra e nós vamos conquistar 7 áreas de influência na sociedade. E aí, então, nós vamos implantar o reino de Deus nas 7 áreas de influência da sociedade, preparando para a volta de Cristo. Porque Jesus só volta quando ele terminar de preparar os aposentos que ele disse que ia terminar de preparar. Sim. E se você pegar o casamento do judaico, como ele funcionava? O noivo pedia a noiva em casamento, voltava para a casa do seu pai e começava a preparar o aposento de núpcias. Quando o aposento de núpcias estava pronto, ele voltava na madrugada, e a palavra é essa, a palavra foi emprestada, né, do casamento. Ele arrebatava a noiva. A noiva era arrebatada pelo noivo sem aviso. Quando ela era arrebatada?
quando o Tava aposento pronto. estivesse pronto. Jesus falou, eu estou indo preparar um lugar. O que ele está indo preparar? A Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém? Isso são 2 anos de mensagem, tá? Que eu estou resumindo para vocês. Sensacional. Isso é revelação. O que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém está lá em Apocalipse. É a noiva do Cordeiro. Jesus só vai voltar quando a igreja estiver pronta para recebê-lo. Amém. Então não adianta a gente ficar dando data. Por que todo mundo dá data e não dá certo? Porque a noiva não está pronta. Quando a noiva estiver pronta, quando a noiva estiver nas 7 áreas de influência, reinando, influenciando, quando a noiva estiver posicionada num lugar de influência, aí o noivo volta para reinar. Nós vamos preparar o reino. Nós somos a luz do mundo. Nós somos os guerreiros que vão preparar, vão conquistar a terra. Depois que a gente conquistar a terra, aí ele vem para reinar. Então, o nosso Isso é o que papel nós- é guerrear por essas esferas e nos preparar para a volta. O nosso papel é ser luz do mundo e sal da terra. É descobrir. Por isso que é tão importante descobrir quem é você em Cristo Jesus. Qual é o seu propósito, aonde vocês devem estar atuando. Só 3% de uma congregação, de uma igreja, se torna sacerdote em tempo integral. Pastor, ministro de música, pastor auxiliar. 3%. O restante precisa estar preparado para ser a igreja, para ser o reino, de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. Esse é o tempo integral dos 97% restante da igreja. Então a igreja tem que parar de ser aquela igreja domingueira, que só pensa em igreja no domingo. Você tem que pensar no reino, em ser o reino no seu lugar de trabalho. E aí sim, Deus vai te destacar, a luz é colocada no lugar de destaque para que ela possa influenciar o mundo. Esse é o nosso papel nesses dias, conquistar 7 áreas de influência na sociedade onde a gente vive, nas cidades, nas nações, preparando o reinado de Cristo. Ele vai voltar quando nós prepararmos o reino para ele. Uau, incrível. Fica aí a dica, galera. Uau. Deus é sensacional. Grava isso aí. Estamos gravando e não pode perder esse material jamais. Até o final do ano vai sair um livro chamado Geração Josué que fala sobre isso. Que legal. Já cara. garante o nosso. Agora, para a gente encerrar, a gente tem um quadro aqui que a gente chama de sim ou não. Então, ele funciona assim, eu vou fazer algumas perguntas para você e você tenta responder o mais rápido possível, sem pensar muito, entre sim ou não. Beleza. Valendo. Baixista bom é o baixista que usa só 2 dedos? Não. Adão tinha umbigo? Sim. Nescau é melhor que Todd? Sim. Todo baterista é um guitarrista frustrado? Não. Abacuque é o pai dos biscoitos? Sim. Paulo escreveu o livro de Hebreus? Talvez. É só sim ou não? Então, É difícil. Não posso afirmar isso. Okay. Sansão cometeu suicídio? Sim. Palmeiras tem mundial? Não. Se Deus habita em meus louvores, eu posso chegar no meio do louvor? Não. Deus habita em você. E pra gente encerrar, a pergunta que não quer calar. Jesus está voltando, Davi? Sim, mas vai demorar muitos anos ainda. Ele só vai voltar quando a igreja estiver preparada para isso. Glória a Deus. Davizão, obrigado, viu? Foi um prazer Amém. ter você aqui com a gente. Você sabe o quanto a gente te ama e o quanto a gente sente a tua falta. E ter esse momento aí da gente trocar essa ideia e falar dele é um momento muito especial pra gente. Obrigado, viu? Amém, eu que agradeço. A gente sente muita falta de vocês. Vocês realmente fazem muita falta, né? São obreiros que nos ajudaram demais aqui, mas também são filhos que a gente ama demais. E uma das coisas que eu amava em vocês é que vocês sabiam vir na nossa casa sem falar de igreja. Por isso que vocês constantemente eram convidados para vir em casa. Vocês sabiam que era só para falar bobagem, para assistir filme. Então nem se falava sobre trabalho, igreja e tudo mais. Então isso é uma coisa que eu sempre admirei em vocês. Muito obrigado, a gente tem muito orgulho de vocês, a gente tem muita saudade e eu espero que a gente possa se rever pessoalmente, se abraçar em breve. E eu vou abraçar muito, que eu não tô nem aí com esse negócio. Nem eu. É isso aí. E você sabe que isso só acontecia porque a gente não gostava de vocês apenas, ou melhor, a gente não gosta de vocês apenas como pastores.
A gente gosta de vocês pelas pessoas que vocês são, né? E acho que muitas vezes as pessoas tratam os pastores como um objeto, né? Eu vou me aproximar dele porque eu preciso ser abençoada, ele vai pôr a mão na minha cabeça e vai sair fogo de glória. E não é só isso, né? O pastor, ele é um ser humano que também precisa se relacionar, né? E eu quero te agradecer por você cumprir o seu chamado, por você estar ajudando a igreja a se preparar para esse momento da volta de Jesus e por nos incentivar a fazer a mesma coisa. Amém. Obrigado, queridos. Um beijo. Amo mais vocês, estão morrendo de saudade. Galera, obrigado. Manda um beijão para os pastores, viu, de vocês. Pode deixar. Manda um beijão pro Fio e pra Tabata, isso mesmo. Manda um beijão para eles. Tá mandado. Pode deixar. Galera, muito obrigado por você que ficou até aqui e esperamos você na semana que vem com mais um episódio do podcast Falando Dele. Valeu!